José Lourenço Gomes da Silva nasceu em 1872, em Pilões de Denho, na Paraíba. Sua família era pobre, então, não vendo futuro em sua casa, fugiu para a serraria aos 14 anos de idade. Lá, conseguiu um emprego em uma fazenda como amansador de cavalos e jumentos. Depois de um tempo, resolveu voltar para Pilões. Porém, seus pais haviam ido para o Juazeiro do Norte para seguir a religiosidade do Padre Cícero. Então, José Lourenço foi para Juazeiro e conheceu o Padre Cícero. Se tornou muito amigo dele e começou a sua vida religiosa. Começou com pregações em praças públicas e entrou para a sociedade religiosa secreta chamada Ordem dos Penitentes de Santa Cruz. O beato conquistou a confiança de Padre Cícero e foi presenteado com o seu primeiro lote de terra em 1894. Seu lote ficou conhecido como Baixa Dantas. Mesmo já sendo analfabeto, conseguiu atrair várias pessoas para morar em sua comunidade. A comunidade do sítio Baixa Dantas acabou quando o proprietário do lote vendeu suas terras e os moradores foram expulsos de lá. Logo depois da saída dos habitantes, o beato José Lourenço conseguiu outro lote de terra, que foi chamado de Caldeirão de Santa Cruz do Deserto. Lá, eles continuaram a fazer pregações de fraternidade, oração e trabalho, que eram os princípios da comunidade. O caldeirão acabou em 1937, por conta de um massacre dos coronéis, que eram contra os princípios do beato. Para fugir desses conflitos, José Lourenço vai para Pernambuco e morre com 74 anos por peste bubônica. No começo, o sítio Baixa Dantas era um lugar de solo pobre e improdutivo. Porém, com a liderança de José Lourenço e o esforço dos romeiros, fizeram com que ele rapidamente prosperasse. Com o passar do tempo, ele estava ganhando cada vez mais notoriedade na região, trazendo mais pessoas para lá, inclusive ladrões e assassinos, que eram levados pelo Padre Cícero para eles restaurarem a sua fé. Em 1921, Delmiro Gouveia, um amigo de Padre Cícero, deu a ele um boi, que por sua vez deu para José Lourenço, que o chamou de Mansinho. Os inimigos do sítio criaram boatos de que esse boi estava sendo adorado como um deus e que os moradores de lá usavam a sua urina e suas fezes para tratarem suas doenças. Sabendo disso, Floro Bartolomeu, um deputado federal da época, resolveu matar o boi e que José Lourenço fosse preso. No final das contas, o boi realmente foi morto e José Lourenço foi preso, porém foi liberto pelo Padre Cícero algumas semanas depois. Com o passar do tempo, já estavam começando a aparecer sinais negativos no sítio Baixa Dantas. Com isso, em 1926, ele foi vendido. Em 1926, o sítio Baixa Dantas é vendido e a comunidade é expulsa pelo seu novo dono. Padre Cícero, com pena da comunidade, aloja os romeiros, ou seja, os trabalhadores do antigo sítio, e o beato José Lourenço em uma grande fazenda, e dá o nome dessa fazenda de Caldeirão dos Jesuítas, ou Caldeirão de Santa Cruz do Deserto. Essa comunidade era uma sociedade igualitária, que tinha como base a religião. A produção era dividida entre todos os membros igualmente, e o que sobrava, o excesso, ele era usado para comércio com outros sítios e outros estabelecimentos, para comprar remédio e para comprar querosene. Dentro da comunidade não havia fluxo de dinheiro. Havia apenas pequenas trocas e o único dinheiro comercializado era com outros sítios. Cada família ela possuía uma casa. Dentro da comunidade existiam até mesmo igrejas e cemitérios construídos pelos próprios membros. Em 1930, o Caldeirão possuía por volta de 1.000 habitantes.
Porém, em 1932, com a chegada da grande seca que houve no Nordeste, muitas pessoas, muitos flagelados da seca, foram se acolher no Caldeirão, porque eles viam o lugar como um paraíso, um lugar que acolhia todos e todos eram iguais. Porém, não apenas flagelados da seca foram para o Caldeirão. Também pessoas que trabalhavam em comunidades próximas, em fazendas de grandes coronéis e aristocratas, eles foram para a comunidade, pois eles viam como um paraíso. Eles viam como um lugar que seriam acolhidos e todos seriam iguais. Assim, os coronéis, os aristocratas, perderam muita mão de obra. E como eles viram que a culpa era do Caldeirão, passaram a desgostar essa comunidade. E é assim que começa o fim do Caldeirão. Com o autoritarismo dos latifundiários locais, chamados de coronéis, sendo ameaçado pela comunidade do Caldeirão de Santa Cruz, por eles pregarem o lema fraternidade, trabalho e oração, o Caldeirão ele ia na contramão do sistema imposto pelos líderes regionais e pelo governo. Getúlio Vargas, o presidente da época, que era anticomunista, republicano e capitalista, ficou sabendo da comunidade do Caldeirão de Santa Cruz. E com isso, ele organizou um grupo de policiais militares e de coronéis para invadirem o Caldeirão, que em 11 de novembro de 1937, eles invadiram o Caldeirão de Santa Cruz e bombardearam. Com isso, milhares de pessoas foram mortas e essas pessoas, após o massacre, foram enterradas em valas comuns. Atualmente, 47 famílias revivem o sonho coletivo de produção idealizado por José Lourenço, num sítio denominado Assentamento de 10 de Abril, que fica a mais ou menos 37 quilômetros do centro do Crato, porém sem mostrar nenhuma grandeza, atingida pelo então Caldeirão do Beato José Lourenço. As famílias residentes também mantêm uma horticultura orgânica e uma lavoura para autoabastecimento. Parte dos homens também mantém um produtivo apiário, que contribui para os rendimentos do grupo. O Caldeirão de Santa Cruz do Deserto foi um movimento messiânico muito importante para a história do Ceará e de seu povo. A comunidade acabou em uma tragédia horrível e suas vítimas ainda não encontraram a paz que merecia.